Forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Está começando mais uma edição do Tete a Tete, mais uma vez em alta velocidade. Hoje nós vamos falar com um piloto recordista em largadas na Fórmula 1, com 326 provas, um piloto que marcou pontos em 209 etapas da Fórmula 1, atual campeão da Stock Car, com passagem também por várias categorias, inclusive a Fórmula Indy. Estou falando de Rubens Barrichello. Eu começo perguntando para você o seguinte, Rubinho, quando você está sozinho, dirigindo, viajando, você sozinho em casa e pensa na palavra Fórmula 1, o que vem na sua cabeça, na sua vida? Olha, Theo, é uma... Assim, Fórmula 1 eu lembro de orgulho, de um menininho pequenininho, ali do lado do autódromo, no kartódromo, querendo, nem com tamanho para subir no muro, e daí pedindo ajuda, e realmente essa história é verídica. E daí me ajudaram a subir no muro e eu vi uma Renault passando, aquela Renault amarela. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Quando essa Renault passa, eram as duas Renault treinando em Interlagos, tinha um tempo que eles alugavam a pista para vir, e aquele sonho imediato, aquela coisa de eu quero estar lá, né? Eu vou conseguir chegar lá. E nesse vou conseguir foi dominando a minha carreira. E uma cena muito forte que marca a minha carreira nesse sentido é que quando eu sentei com meu pai no sofá e ele perguntava, e aí filho, qual é o nosso próximo passo? Então, aquela coisa muito vívida do sonho, mas aquela coisa de sentar com o pai e conversar sobre qual era o próximo passo, o que a gente poderia fazer. E aí, muito calmamente, a gente foi criando, né, em família algumas regrinhas, olha, essa equipe é tal, temos patrocínio para isso. Então, Fórmula 1 é orgulho de uma família, de uma tentativa de realmente fazer o filho feliz, o neto feliz, o sobrinho feliz. Então, um conjunto todo e 19 anos de uma vida intensa, uma vida que ela é muito mais gostosa do que não, é trabalhosa pelas viagens e tudo, mas eu lembro de orgulho. Você viu aí que o nosso papo hoje é muito sobre Fórmula 1 com Rubens Barrichello. Então segura aí, que é jogo rápido, já, aqui no Band Esportes, a gente volta com o Tete a Tete. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o nosso Tete a Tete, hoje conversando com o Rubens Barrichello. Um programa hoje só falando de Fórmula 1. E Rubens, você disse que era um objetivo de vida, um sonho. E aí você desembarca na Fórmula 1, na equipe Jordan. Eu me lembro até hoje do anúncio aqui no Brasil, que foi no Jockey Club, o Ed Jordan estava presente. Ali naquele momento a sua vida mudou ou você acha que nos 19 anos você só foi mudar quando chegou na Ferrari? A Fórmula 1 ela tem várias passagens, tem passagens de pressão, de você sentar num quarto e chorar, não saber o que está acontecendo. Momentos assim, mas momentos que pagam, como aquele rádio que eu ouvi de Hockenheim, o Ross falando, olha, se é isso mesmo que você quer fazer, se você está seguro disso, vai em frente, mas você é louco. Porque eu fiquei na pista e todo mundo estava entrando. Na sua primeira vitória. Isso, então são momentos que se auto-pagam e assim, uma vitória ou uma conquista dentro da Fórmula 1 apaga 10 coisas ruins. Você é uma pessoa, quem não conhece, você é uma pessoa do bem. E você viveu durante 19 anos num ambiente de uma competitividade muito forte e às vezes nem sempre as regras do certo elas são colocadas em prática. Foi um momento difícil você falar assim, poxa, eu vou ter que mudar aqui porque senão os caras vão me atropelar? Sempre teve um momento de evolução. Eu fui buscar autoajuda nos livros, nas concentrações, na numerologia, na minha espiritualidade. Eu todo ano tentei mexer, porque eu não iria ficar mais rápido através dos meus braços ou das minhas pernas. Eu iria ficar mais rápido através do meu pensamento. E por incrível que pareça,
assim, os meus competidores mais rápidos e árduos, né, os meus companheiros de equipe, foram aqueles que souberam dominar a mente mais facilmente. Ou fizeram com que, por exemplo, o próprio Schumacher, né, para a gente não desviar, o Schumacher tinha um talento enorme, que nem precisava ter feito nada, mas ele soube aonde ele tinha os defeitos da mente e ele montou um pessoal em volta para que aquilo desse força a ele. Então, ele não precisava se esforçar porque os outros lembravam dele, olha, mas fica tranquilo que o motor vai ser esse para classificar, aquilo e tal. Então, ele teve essa qualidade, porque a gente tem que falar que é uma qualidade, não é que ele estava querendo ser mais de aqui, de lá. Ele soube montar uma situação através do talento dele. Você adiantou uma pergunta que eu ia te fazer. Na sua chegada na Ferrari, você nos treinos principalmente, nas corridas, mas principalmente nos treinos de classificação, você quando não conseguia andar na frente do Schumacher, ficava muito, muito próximo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aí depois essa curva desceu um pouquinho. Você acha que o Schumacher, além do talento, ele te venceu na cabeça, no emocional? Eu acho que o Schumacher foi um grande exercício na minha vida toda, né? Porque era muito difícil quando nós estamos em reunião aqui e basicamente a reunião ainda não acabou e eles se fecham ali no cantinho para falar da estratégia e de repente você se vê aqui sozinho com o teu engenheiro. Então demorou muito tempo, você passa um tempo falando assim, o que esses filhos da mãe estão fazendo? O que é isso? O que é esse complô? Até eu enxergar a situação e pegar minha cadeira e sentar lá no meio. Aí é que a coisa começou a se desenvolver, eu mostrando o interesse, eles começando a entender que dependiam de mim também para o acerto do carro, para os testes de pneu. Então eu me fiz envolver, então foi sempre um jogo onde eu fui me envolvendo até o ponto em que eu achei que aquilo deu um limite, porque eu me doei tanto naquela situação, nos 6 anos, que chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que não vai mudar. Eu estou fazendo tudo e eles vão começar o campeonato olhando para um lado, quando tiver um pouquinho mais limpo, eles liberam a situação para que ambos possam ir. Não é que liberam para o outro poder ganhar, liberam para a situação ficar mais igual. Mas aí já era metade do campeonato e tudo estava basicamente concretizado. Então nessa situação, eu cheguei ao momento do meu limite. Chegou um momento na Ferrari que eu vi que aquilo não estava me dando felicidade. Eu preferia guiar um carro menos competitivo, mas continuar com a minha dignidade intacta. Eu queria mudar aquela situação. E foi o que aconteceu. Hoje, depois de tanto tempo, você pensando, analisando tudo de uma forma mais fria, até sem emoção, dava para ter batido o Schumacher? Eu falar assim, olha, dava, eu implico uma situação onde o fã vai falar, olha aí, isso dava mesmo, eu tenho certeza que isso dava. Volta numa corrida X, tal, papapá, a gente sabe que dá. Agora, pega uma pessoa que não é tão gostosa dessa situação, ela vai falar que não. Então a gente tem 50-50, dá, não dá. No meu pensamento, eu sempre disse que se nós dois fôssemos jogados numa jaula com o tigre, eu ia dar uma chavecada no tigre e é capaz de eu sair vivo. O Schumacher ia ficar naquela situação de corre para um lado, corre para o outro. Então, se a gente fosse liberado nos 6 anos que a gente esteve juntos, vamos supor que dentro da Ferrari ele ganhou 5, né? Ele ganhou 2 de Benetton e 5 de Ferrari. Isso. Desses 5, vamos supor que ele teria ganho 4 e eu 1. Né? Eu acho isso uma conta razoável. Eu não falo isso com mágoa, eu falo isso como tudo um aprendizado, porque a gente sabe que na vida é um aprendizado. Tudo isso foi, o Rubinho não é campeão do mundo. Mas dentro, assim, no meu interior, eu tenho certeza que eu dei tudo do meu para poder ter sido. E teve coisas que me frearam, teve coisas que aconteceram, teve quebras. Nunca vou falar, esse cara fez isso por causa daquilo e quebrou. Aquela história aqui no Brasil, o complô contra os brasileiros, isso não existe, né, Rubinho? Não Ninguém existe. numa Ferrari vai te dar um carro inferior proporcionalmente do que o seu companheiro de equipe ou fazer o carro quebrar com 30, 40 voltas. Theo, é incrível, mas são coisas que realmente têm que acontecer. Em 2003 mesmo, quando acabou a minha gasolina, que eu parei no Brasil liderando a prova, aquela era uma prova ganha, aquela pista secando do jeito
do jeito que a gente tinha sonhado. Eu acredito que é 2003, depois a gente checa. Eu também sou ruim de cabeça. As coisas ruins às vezes você meio que deleta, então o ano não... De qualquer forma, aquele carro, quando chegou no box, o carro parou. E o que aconteceu? O carro parou. Aí chegou no box, colocaram gasolina, eu estava dentro da reunião e o carro pegou. Era gasolina. Aquilo foi uma das dores mais terríveis que eu senti na vida, mas uma dor que, sabe quando você sente a dor de raiva? Mas, que é horrível você sentir raiva de alguma coisa, mas aquilo me queimava, eu tive azia, tive gastrite, porque não é possível que um erro humano possa ter acontecido. Mas olha só o que foi acontecer naquela corrida. A telemetria dos dois carros não estava funcionando. O Schumacher, ele tinha que parar uma volta antes do que eu, porque era o estipulado pela classificação de como foi. O filho da mãe foi me bater uma volta antes dele parar. Ele bateu e ninguém soube, a telemetria estava sem telemetria. Ele ia parar na pista, eu ia entrar e eu ia ter colocado a gasolina. Então, são obras do acaso. Eu acho que o Papai do Céu faz as coisas de um jeito realmente para a gente aprender. Vai falar, pô, filho da mãe, que azar. Eu não gosto de falar disso. Eu acho que existe sim no nosso esporte uma falta de sorte, um azarzinho, uma coisa tal, mas isso não é característico de uma situação. É muito fácil falar, putz, o cara errou o gol, que azar. Não é, o cara errou o gol, entendeu? Vamos treinar mais para o cara acertar o gol. Então, naquele momento, foi uma pena não ter funcionado a tal da telemetria. Papo muito gostoso e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Band Esportes, aqui no Tete a Tete para o último bloco com o Rubens Barrichello. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete e hoje a nossa conversa é com o Rubens Barrichello. Agora, é claro que nessa conversa a gente não pode fugir de 2002, o Grande Prêmio da Áustria. Foram 8 voltas na tua orelha para dar passagem para o Michael Schumacher. Era início de campeonato, né? Ali não estava sendo disputado absolutamente nada. Conta pra gente como é que foi essa conversa, essas 8 voltas, Rubens. Elas tinham um acordo inicial? Não, é que assim... eu sempre falei, e as pessoas às vezes duvidaram disso, né? Um dia num livro, né? Eu sempre falo do livro e tal, mas o livro, eu tenho uma... O projeto está guardado. Eu não sei a hora certa que isso tem que sair, eu acho que a vida é uma... Você vê, a gente tem história para contar a todo momento, né? O nosso tete-a-tete aqui pode demorar 24 horas, né? Aliás, quando a gente se encontra, é um tete-a-tete, a gente fica falando e tal. E a coisa gostosa da vida é que a gente tem histórias mesmo para contar, então isso fica meio guardado. Mas no livro pode ser que eu coloque a página do contrato que diz que eu tinha liberdade para tudo. Tinha isso no contrato? Tinha, eu tinha liberdade. Esses contratos internacionais, e hoje no Brasil com a globalização, coloca lá que tem que seguir a ordem, tem que fazer isso. Em todo contrato existe uma situação onde a equipe tem uma voz maior para poder te direcionar para alguma situação. Mas no meu contrato tinha só isso e nada mais. Olha, você precisa obedecer e tal. Só que no contrato do Schumacher tinha que ele era primeiro piloto, que ele teria o carro reserva. No meu estava escrito nada disso. Então o branco e o escrito, ele meio que montava um em cima do outro. Então o que aconteceu não é nem 2002, é 2001, quando o Coulthard vinha na liderança na Áustria, eu vim em segundo e o Schumacher em terceiro. E aí no rádio, deixa o cara passar pelo campeonato e tal. Falei, pô, mas vamos fazer porque é bom para a equipe, bom não sei o quê. Vai ter uma situação futura que você vai poder fazer o seu papel também, que vai chegar o seu momento. Sempre aquela coisinha de vai chegar um momento que, quando a gente falou, 2005 foi o meu momento crucial que eu vi que não ia mudar nada. Mas, bom, deixei. Aí, a minha primeira pergunta, e eu lembro isso como se fosse hoje, para o Jean Todt foi, me diga uma coisa, se eu tivesse em primeiro, o que vocês iriam fazer? Ele falou, se você tivesse em primeiro, a gente nunca iria pedir isso para você. Para mim, bastou. E no ano seguinte, quando eles entraram no rádio, eles sabiam que eu estava... Não, o Jean Todt foi o último a entrar no rádio, mas quando eles entraram, eu estava vendo, ele estava ali assim, e na Áustria não valia a pena
Sabe corrida de bicicleta no velódromo? Que fica aquela coisa que o cara quer fugir do vácuo e aí de vez em quando ele dá uma despistada e dá uma acelerada? De vez em quando eu até brincava, porque aquele fim de semana eu estava muito... Ele não te passaria de jeito nenhum? Não tinha como. Então eu deixava ficar meio ali, eu via que ele estava gastando, de repente antes do pit stop eu abria e aquele estava no comando. Eu estava fazendo com ele o que ele fez comigo muitas vezes. Então ali eu estava soberano naquele fim de semana e estava me divertindo com aquela situação. E aí foi, eu estava vendo que uma hora poderia ser que eles iriam falar alguma coisa. E quando foi 8 voltas para o final, eles falaram, bom, chegou o momento e tal. A primeira coisa que eu falei, não, peraí, mas comunica aí com o Jean Todt, porque nós deixamos bem claro ano passado que se fosse por primeiro. Não, mas aí começou aquela história, eu falei, eu não vou deixar. E aí eu fui do não até o momento final que não tinha como segurar. Eu tive que fazer muita conta para pensar, mas peraí, o cara está falando, então, o que vai acontecer? Será que é demissão? Será que é isso? Pô, não dá tempo de eu ligar para meu pai para falar com ele? O que é? Entrei na última curva e falei, olha, não tem jeito, então, toma aí. Você na última, eu tive a impressão no dia que você deixou ele passar no final para deixar muito claro que você estava deixando ele passar. Isso também, mas eu entrei na penúltima curva decidido a não deixar. Então, existe uma pequena diferença. Se eu for deixar, eu entrei na última volta e falei, se eu for deixar, eu vou deixar na reta para todo mundo ver essa palhaçada que vem acontecendo alguma hora e que eu achei até um ponto positivo ali. Eu falei, isso aí de repente vai mudar a minha vida, porque todo mundo sabendo o que está acontecendo há algum tempo, de repente dá uma guinada para algum... E não mudou. Não, ela até mudou, porque hoje a regra que a gente tem na Fórmula 1 de não poder falar, ou os caras falam por código, ela é daquele dia. Então faz parte da história aquele dia da Áustria. Olha, até eu só não ganhei, aquela época era 10 pontos e 6 pontos. Sim. Eu só não ganhei aqueles 4 pontos a mais. Mas no cômputo total, aquilo foi muito mais positivo do que negativo, porque realmente abriu a porta para o mundo entender um negócio que estava acontecendo há algum tempo e entendendo algumas situações que a Fórmula 1 precisava mudar. Era maravilhoso estar lá, mas não tão maravilhoso não poder lutar por certas vitórias. Então, eu estava lutando para um interesse de vitória. Você teve momentos com o Schumacher também fora da pista, bons momentos. Você tomou alguns porres com o Schumacher, se divertiu com o Schumacher. Como é que você analisa o Schumacher hoje? E eu acho que quando você tem um rival tão forte e passa um tempo, e esse rival hoje está numa situação bastante complicada, às vezes as coisas até mudam, né? O que você pensa do Schumacher hoje? É muito difícil falar do Schumacher, Theo, porque, na verdade, o papai contou pro Dudu e pro Fefe muitas coisas que aconteceram. E criou-se uma coisa que, poxa, esse tio Schumacher é um tio que ele não é tão legal quanto o papai e tal. E eu, naquele momento, eu estava na neve quando eu soube do acidente. E naquele momento, eu coloquei uma foto e as pessoas, nossa, ele está fazendo uma brincadeira como se fosse uma revanche, uma coisa assim. Era a pior coisa que eu poderia pensar na minha vida. Ali foi, eu não ia na neve desde o momento de Madonna de Campilho, onde todos os ferraristas iam, patrocínio, aquela coisa toda. Mas eu não esquiava, porque o pessoal sabia que o menininho de Interlagos não sabia esquiar e não deixavam mesmo que esquiar. Você ficava segurando você para foto, aquela coisa toda, mas vai que quebra um pulso, vai que não sei o quê. Então não deixavam. Eu fui aprender a esquiar naquele dia. E quando foi de noite, eu tive que chamar as crianças e fazer uma reza positiva para que eles entendessem que eu não sentia mágoa, entendeu? Eu queria que eles pensassem positivo também, até para um aprendizado. A gente ensina e a gente aprende a todo momento. Então a gente rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria de força para o Schumacher, porque aquilo era necessário até como educação. Então foi sempre um momento muito difícil. Eu liguei para a família, eu quis visitar e eles foram muito claros. Eles deixaram ali uma situação e falaram, olha, talvez para você vai chegar de um jeito e vai sair daqui triste e não vai poder ajudar neste momento. A gente, por mais que a gente se sinta mal, a gente não deve querer mal de ninguém. Eu nunca quis. E para a gente fechar esse nosso primeiro programa, porque a conversa está tão boa
Eu já aviso que na próxima semana o Tete a Tete vai continuar com Rubens Barrichello. Como é que foi carregar o caixão de uma referência, de um ídolo e de uma pessoa que era próxima de vocês, os mais jovens principalmente, né? Então, se eu te falar que a pancada em Imola... No treino anterior, no dia anterior. Aquele momento que eu engoli a língua, Sim. Que o doutor falou que eu morri por 6 minutos. Eu tive uma amnésia temporária, né? Aquela coisa de esquecer mesmo algumas situações. Mas foi um período de 20 dias, alguma coisa assim. E se eu te falar que eu não me lembro... Você não lembra do velório, daquela comoção toda? Eu não lembro. Eu lembro, assim, porque eu vi muitas fotos, eu vi muita coisa. Eu acho que foi tão sofrido, uma coisa que machucava tanto o coração, que eu também não fiz força para lembrar. Mas eu não lembro segurando o caixão. Então eu acho que isso é até uma coisa boa para mim, porque como foi uma coisa muito dolorida em todo aquele momento, então... Você lembra dele quando você teve o acidente, ele preocupado com você, procurando notícia? Não lembra? Eu lembro de ter visto fotos, né? Eu tenho fotos de eu voltando para o autódromo. Eu tenho imagens assim de que... No hospital não lembro, no ambulatório não lembro. Mas eu lembro eu pedindo para o Geraldo, que trabalhava comigo naquela época, eu quero ir para a pista, eu quero ir para a pista. Então, cara, mas os caras não vão deixar, não, eu quero ir para a pista, quero ir para a pista. E eu fui para a pista, né? E fui ao encontro do chefe, mas não lembro muito daquilo. E o que significou o Senna para você, Rubens? Senna é o chefe, Senna é mito. Senna ele vai muito além daquilo que a gente pode imaginar como ídolo, assim, né? Meu pai ligou para a família dele, falando com ele, para me indicar uma equipe em 87 no Campeonato Mundial de Kart. E eu fui parar na equipe DAP, que era uma equipe que ele havia competido, que ele foi vice-campeão do mundo por ela. Ali criava-se, a gente tinha empatia, né? Ele era um cara que, não é que eu tinha o número do telefone dele e ficava ligando toda hora e tal, mas era um cara que a gente se encontrava e existia alegria, né? Existia uma comunicação, era uma coisa gostosa de acontecer. E participar de eventos com ele na pista eram sensacionais, né? E principalmente quando você saía do boxe e via que o chefe estava vindo. Então você saía do caminho e largava uma vara de pesca lá e ficava tentando ver o que o cara fazia. Aquilo para mim foi os momentos de arquibancada mais próximos que eu tive do Ayrton. E isso para mim era um orgulho muito grande, né? Por lembrar 84, o cara na chuva em Mônaco e as provas que eu ganhei na chuva, que as pessoas, né, fazem dão uma... Como se a gente tivesse aprendido a guiar na chuva no mesmo terreno, que foi Interlagos. Então, isso para mim que é a coisa mais legal. Rubens, a gente vai continuar conversando na próxima semana aqui no Tete a Tete. E aí a gente vai falar muito de Stock Car, dos filhos, da família, vai falar da passagem sobre a Fórmula Indy. Então marcamos novo encontro aqui no Band Esportes com o Tete a Tete na próxima semana. Um forte abraço para você e cuide-se bem.